O programa de hoje levará você à cidade de Luiz Gomes. Esse município se localiza numa das mais altas serras do Rio Grande do Norte, extremo sul do estado, fazendo fronteira com a Paraíba. É nesse município que se encontram as principais nascentes do rio Mossoró. Enfrentando muita dificuldade, a equipe de pesquisadores, chefiada pelo arqueólogo Valdeci Santos, chega até o local. Você vai conhecer a história do surgimento desse município, a tradição das casas de farinha, as belezas naturais que a região apresenta, os achados arqueológicos e muito mais aspectos sobre esse município. A Arqueologia Potiguar só está começando. O município de Luiz Gomes está localizado na região do Alto Oeste Potiguar, no extremo sul do estado, entre serras que variam de 400 a 800 metros de altitude. A poucos metros do acesso rodoviário ao município, pode ser visualizada a fronteira com a Paraíba. Sua altitude sempre foi uma polêmica entre os estudiosos. Por isso, no sentido de verificar a verdadeira altimetria da região, a equipe do Arqueologia Potiguar fez suas próprias medições através de equipamentos específicos. Bom, nós estamos verificando aqui, através de GPS, qual é a altitude nesse local, antes da subida da serra, em direção ao município de Luiz Gomes. Isso aqui é um chamado GPS, é um sistema de posicionamento global, é um programa desenvolvido pela NASA, né? Onde você pode verificar, através desse equipamento, as latitudes, a longitude, ou seja, as coordenadas geográficas do ponto exato onde você está. E também ele georreferencia a altitude em que você está em relação ao nível do mar. Então, e agora nesse momento aqui onde nós estamos, qual é a altitude? 377 metros ao nível do mar. Vamos subir a serra e verificar qual é o desnível em relação a esse local que nós estamos. Ao contrário das grandes cidades, é aos domingos que se observa um maior movimento nas ruas, principalmente em torno da Praça Central. É a conhecida Feira da Cidade, muito comum entre os municípios do interior do estado. Assim também é em Luiz Gomes. Aqui é possível fazer uma feira completa. Nessas barracas improvisadas se encontra à venda vestuários, comidas e outros utensílios necessários ao dia a dia dos moradores locais.
aqui no centro, na zona urbana de Luiz Gomes, né, na Praça Central, Praça Jader Torquato do Rego, nós temos uma altitude de 655 metros. Ou seja, como lá embaixo, na divisa da fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba, foi acusada uma altitude de 377 metros, aqui está dando 655 metros, uma diferença de 270 a 280 metros na variação, né, do nível em relação lá embaixo aqui no alto. Isso é significativo porque, em termos principalmente de temperatura, né? Claro que quanto mais você vai subindo altimetricamente, a temperatura tende a cair e uma maior quantidade de atividade eólica, ou seja, de ventos. O processo de povoamento do atual município de Luiz Gomes, no Alto Oeste do Potiguar, teve início a partir de 1756, quando o então tenente-coronel Luiz Gomes de Medeiros, que era residente na localidade de Caicó, ele sobe a chamada Serra do Senhor Bom Jesus e edifica uma pequena construção, onde ele passa a cultivar as culturas de sequeiro, tais como milho, feijão e também as árvores frutíferas da região. Deixa o escravo Jacó tomando conta dessa pequena construção, retorna à sua terra e após um ano volta e percebe que o escravo tomou bem conta da sua plantação. A partir daí tem origem um núcleo, né, de povoamento que vai aos poucos crescendo, até que em 5 de julho de 1890 é decretada a independência desse município, que se desmembra do então município de Pau dos Ferros e passa a ser chamado de município de Luiz Gomes, em homenagem ao seu fundador. O turista chegando a Luiz Gomes vai contemplar a serra, que é bonita, e sua posição geográfica em relação à Paraíba. Pode ter também uma visitação a alguns pontos turísticos da cidade. A nossa igreja matriz é antiga e tem uma estrutura bastante interessante. A cidade como um todo, a cidade com casarões antigos, casas com centenárias, casas de engenho, casa de farinha. Nós temos uma cultura importante, a cultura diferencial da região do caju, cajucultura também desenvolvida no nosso município, a cultura da pinha, da mandioca, como eu falei, e outra forma de fruticultura da nossa região, que o nosso município é um potencial exportador para as cidades vizinhas aqui do estado do Rio Grande do Norte e para Paraíba também, principalmente para as cidades de Cajazeiras, Souza, Uiraúna. Então é uma cidade que oferece naturalmente atrativos importantes e também agora, nesses investimentos mais recentes da Prefeitura, com certeza, já agora e no futuro, nós teremos uma cidade aqui
de um diferencial turístico importante por essas características que acabei de revelar. E com certeza nosso município também centenário, uma festa religiosa, a nossa FENACUT, que é a Feira de Atividades Culturais e Turísticas de Luiz Gomes, que acontece no mês de julho, na Emancipação Política, 5 de julho. Também a festa da Padroeira Senhora Santana, uma semana inteira de festividades, onde os filhos ausentes, pessoas que visitam a nossa cidade, tem sempre uma movimentação maior durante esses meses. Final do ano também é sempre motivo de reunião dos estudantes que moram fora, já filhos ausentes também, que voltam para a cidade. Então nós temos aí uma série de eventualidades durante o ano que traz o turista, e temos também, acima de tudo, o nosso potencial da natureza em si, clima e também paisagem. O rio Apodi-Mossoró é um dos mais extensos e de grande importância para o estado. Apesar de ser um rio não perene, ocupam a área de aproximadamente 14 mil quilômetros quadrados. Sua extensão chega a medir 300 quilômetros. As nascentes mais distantes em solo potiguar se encontram nesse município. Segundo pesquisadores, aproximadamente 10 quilômetros a oeste da sede do município, nasce o rio Mossoró, em um local formado por várias montanhas e desfiladeiros, oferecendo muita dificuldade para se chegar até lá. A equipe do Arqueologia Potiguar, enfrentando essas dificuldades, tenta chegar ao local. Após percorrer cerca de 8 quilômetros de estrada carroçável, o carro não pode mais prosseguir. Daqui para frente, só é possível chegar na nascente do rio Mossoró a pé. No caminho, um fato nos chama a atenção. São os constantes vestígios de queimadas no solo. Vale lembrar que estamos em áreas próximas de nascentes fluviais. Veja no próximo bloco. A equipe chega à fonte do rio Mossoró. Alto do Tambor, zona rural de Luiz Gomes. Aqui quase ninguém sabe, mas provavelmente se deu o primeiro povoamento da região. E as belezas naturais da Cachoeira do Relo. Daqui a pouco. Estamos no início do ano e nenhum sinal de chuva. O que se vê por aqui são indícios de estiagem. As plantas e o solo começando a ressecar.
Agora a equipe conta com o Seu Luiz, morador do lugar há mais de 60 anos. Ele agora vai nos guiar e mostrar o que julga ser a principal fonte do rio Mossoró. Na verdade, a estrada é o próprio rio, seco, que nos leva até a sua fonte. Seu Luiz afirma ser essa uma das fontes e lamenta pelo fato dela estar quase seca, em virtude da estiagem. Não tem outras nascentes, tem que ser daqui. Então essa é uma delas. Essa é uma delas. Uma das nascentes do rio Mossoró. É. Eu estou com 70 anos, nasci e me criei aqui. Nunca pude sair daqui, também tem passado seca. Aí quando chega um tempo desse, é uma felicidade quando se encontra uma coisinha dessa. E a poucos metros daí, uma outra fonte está no estado bem pior, totalmente seca. Agora mais de uns 8 anos ou 10, que esse daqui secou. Aí aqueles outros ali de baixo está com mais tempo. Aquele ficou no meio com aquela aguinha ali, vem sustentando. Essa aqui realmente é uma das nascentes do rio Mossoró, conforme falou o seu Luiz, né? Uma nascente onde a água vinha de forma sedimentar embaixo do solo e sair embaixo dessa raiz, né? Então ainda se vê as marcas, né, os indícios da pátina, da quantidade de água que saía durante o período invernoso. A altitude aqui, o GPS está acusando 512 metros ao nível do mar. As coordenadas são 6 graus, 20 minutos, 50,2 segundos sul. E a longitude é 38 graus, 28 segundos, 29,5 segundos oeste. Essas são as coordenadas exatas, o ponto exato dessa nascente do rio Mossoró. Alertando, porém, que existem 4 nascentes, não são uma só. São 4 nascentes que depois elas se juntam para formar o que a gente denomina de rio Apodi. Ele só passa a ser chamado de Mossoró também depois de certo ponto após a barragem de Santa Cruz. Mas o transcurso todo do rio é chamado de rio Apodi-Mossoró. Então essa seria uma das nascentes, na verdade, do rio Apodi, certo? Que depois será chamado de Mossoró. Aqui eu vou tirar aqui a direção da nascente. Né? A direção da nascente, ela está na direção nordeste, certo? A direção é nordeste e o sentido é praticamente leste-oeste. Esse local aqui é onde há a junção, né? Como você fez, o encontro das duas nascentes. Uma nascente que é lá no sítio Tigre de Cima, ou também chamado dos Miúns, né? E outra nascente que vem do sítio Saco Grande. Essas duas nascentes descem, né? Serpenteiam a serra, descem e se encontram aqui. Prosseguem, né? Em um certo caminho, e lá na frente, em outro sítio, no sítio Caetitu, né, ele se encontra com a terceira nascente e prossegue em direção ao seu curso normal. Então, na verdade, são 3 nascentes que existem, as 3 nascentes principais do rio Mossoró. A do sítio Tigre de Cima, a do sítio Saco Grande, que se cruzam aqui nesse local, cujas coordenadas são latitude 6 graus, 21 minutos, 1,3 segundos, sul. E 38 graus, 27 minutos, 33,6 segundos oeste. Nesse ponto é que se cruzam essas duas nascentes. Muito distante desse local, seguindo na direção norte, encontra-se uma paisagem totalmente diferente. É um ambiente constituído por um desfiladeiro ladeado por imensas formações rochosas que, mesmo na estação seca, pode ser observada a presença da água. Esse lugar é conhecido como a Cachoeira do Relo, uma das atrações ambientais do município, que é resultante da deságua de alguns riachos e açudes da região.
água é pura e de excelente qualidade. Ela desce em forma de cascata, num percurso de poucos quilômetros. Até formar esse poço natural de aproximadamente 4 metros de profundidade. Mesmo sendo em pequena quantidade, essa água é responsável pela existência da vida, desde a do pequeno inseto até o majestoso gavião. A flora apresenta uma constituição específica. Ela não é comum aos olhos do sertanejo. É fácil imaginar que na estação invernosa o lugar se transforma num ambiente prazeroso. E isso é bem verdade. Com as águas formando cachoeiras e piscinas naturais, a área se transforma num balneário. Porém, é preciso lembrar aos visitantes que essa grandiosidade e beleza do lugar deve ser preservada. Por isso é preciso evitar atos que contribuam para a poluição e a degradação ambiental. O Alto do Tambor é uma entre tantas comunidades rurais existentes em Luiz Gomes. Sua pequena população vive basicamente dos produtos do campo. A cultura do milho e do feijão é mantida como tradição. Planta milho, feijão, mandioca. O visitante é atraído pela beleza que a paisagem oferece, mas o pesquisador é atraído por algo que passa despercebido por muitos. No Alto do Tambor, que fica próximo à comunidade de São Bernardo, pode ser localizados vários fragmentos da cultura humana, entre eles a cerâmica. Existem cerâmicas contemporâneas misturadas com cerâmicas um pouco mais antigas, do período indígena, vamos dizer assim. Esses fragmentos estão espalhados por várias partes desse alto e também pode ser observada com bastante visão a presença de uma antiga construção que teria sido edificada nesse alto, onde a sua base é uma base de calcário, onde tem muitos fragmentos de telhas, de tijolos, de cerâmica, e foram também encontrados fragmentos de faiança, uma faiança típica do século XIX, uma faiança inglesa, que foi observada nas proximidades da região. Isso caracteriza dois tipos de ocupação. Uma ocupação bastante antiga, provavelmente do século XIX, certo? Ou início do século XX, e uma ocupação bem mais antiga ainda, de grupos pré-históricos que passaram ali naquela área e deixaram fragmentos de cerâmica indígena, que ainda pode ser localizado próximos a um pequeno olho d'água existente num dos lajedos da região. Esse pequeno olho d'água certamente serviria também de amenizar e saciar a sede dos grupos humanos, assim também como dos animais.
No próximo bloco, a tradição das casas de farinha. O município já contou com dezenas delas funcionando. Hoje só existem as casas e as boas lembranças de um passado de fartura. Era a farra do nordestino, né? Na hora da colheita, né? Uma visão panorâmica da região é o que proporciona o recém-construído Mirante de Luiz Gomes. Você vai conhecer o trabalho das pessoas que estão preocupadas em guardar a memória da cidade. Daqui a pouco. O município de Luiz Gomes manteve por um longo tempo a tradição da produção artesanal da farinha de mandioca. A cidade já contou com dezenas delas em pleno funcionamento. Encontramos com o seu João, antigo produtor e proprietário de uma delas, que nos relata com nostalgia sobre um tempo de prosperidade e fartura de produção. Essa daqui é a casa de farinha de Zé de Anja. Isso aqui tudo, esse o barro que foi feito, a massa que foi feita, esses pilares, toda foi eu que trabalhei aqui de servente e carreguei a água. Funcionavam 18 pessoas. O período todo, era 6 meses, cada boladeira dessa funcionava com 18 pessoas. Mas por que elas já não produzem como antes? Eu acho que é por causa que falta pessoas, associações, interesse de pessoas que vá até Natal, vá até, vamos dizer, Brasília e traga para cá, né? Aqui a gente não tem. Projeto existe muito, o homem do campo sonha demais, mas aí o incentivo do governo, dos governos, né? Não é do governo, é dos governos, né? Não existe, não chega até nós. A casa de farinha, quando funcionava aqui, esse setor aqui, ele traz a mandioca, esse aqui, ó, certo. Trazia a mandioca da roça. Colocava aí, daí as mulheres rapavam. A gente aqui, naquela máquina, nós colocávamos para triturar. Triturava a batata, de lá vinha para aqui, para esse estanque, onde era lavada para tirar o polvilho da goma, né? Sim. Voltava para cá, daqui vinha para a prensa. Essas duas prensas aqui, ó. Dessa prensa, dessa prensa vinha aqui para o forno. Esse forno aqui é onde fazia o término da farinha, secagem da farinha. Aí ela passa para ali e a gente vai classificar ela. Mais fina, mais grossa, naquele setor ali. Qual o principal? A alimentação do homem do campo, praticamente, se não tiver a farinha e a rapadura, né? Era a farra do nordestino, né? Na hora da colheita, né? Então, só sem saudade? Muito. Você gostaria de ver isso aqui funcionando de novo? Gostaria, tenho muita vontade, mas o que acontece é que, como eu já falei, repeti novamente, né? O incentivo, sem incentivo, a gente trabalha aqui muito artesanalmente e não tem como trabalhar. Aqui o município de Luiz Gomes não possui um trator.
A preservação da história e da cultura do município está garantida e bem guardada aqui, nesse centro cultural, que é mantido por um grupo de pessoas que reconhece a importância do patrimônio cultural da região. Nosso objetivo é que a cultura não morra, né? Porque as pessoas venham aqui e vejam, né, coisas interessantes e não deixem nossa cultura morrer. Temos fotos antigas de vários prefeitos que administraram a nossa cidade, móveis antigos, temos fotos antigas também da cidade. Com relação também à questão religiosa, nós temos nomes de padres que já passaram pela nossa comunidade. Nós temos a casinha de taipa, né, que as pessoas quando chegam aqui, elas se sentem em casa porque é a realidade, né, de muitas pessoas, né, principalmente quem já morou no sítio, que retrata muito essa coisa do sertanejo. Esse aqui é um museu que é coordenado pela Associação Grupo Mutirão. A gente abriu dia 16 de outubro do ano passado, 2006. Mas era um sonho muito antigo já, só que só agora deu certo. O Grupo Mutirão mantém também uma rádio local, além de manter o elo de comunicação entre os luisgomenses e as cidades vizinhas onde o sinal alcança. Aqui é ofertado cursos de informática, uma biblioteca e serviço de internet. Bem, a Mandacaru FM está no ar há mais de 10 anos. Chega também a diversas comunidades aqui vizinho à nossa cidade, comunidades que fazem parte de outros municípios de cidades vizinhas. Chega também a Areias, município de Uiraúna, e demais localidades próximas a Luiz Gomes. Como estamos localizados no Nordeste, o pessoal gosta de ouvir mais forró, né? Mas também depende de nós. A gente pode acostumar o ouvinte a ouvir também outros tipos de música, pois a gente também toca músicas tipo skunk, Jota Quest, são também dance, música eletrônica, são muitas músicas que também a gente toca aqui na programação da Rádio Mandacaru. A nossa rádio também tem programa de jornais, tem plantão, e isso também para informar o ouvinte o que está acontecendo aqui na região do Alto Oeste Potiguar. Mandacaru FM está na internet. Ela está na internet e não somente aqui no país, no Brasil, as pessoas podem ouvir, também podem ver a nossa emissora. Podem ouvir e ver a nossa emissora nos Estados Unidos, no Canadá. Só basta entrar no site www.grupomutirão.com/Rádio Mandacaru. Esse é o nosso endereço que você pode ouvir a nossa programação, a Mandacaru FM, que tem 10 anos no ar. E para os que gostam de contemplar a natureza e a paisagem, o município conta com um mirante. Localizado estrategicamente, oferece ao visitante uma visão panorâmica da cidade e de outras que ficam nas redondezas. Além disso, o visitante conta com um excelente serviço de bar e restaurante especializado em comidas e bebidas regionais.
programa Arqueologia Potiguar levou você à cidade de Luiz Gomes. Lá se encontram as fontes do rio Mossoró. Você ficou sabendo um pouco de sua história, bem como suas belezas naturais. No próximo programa, iremos a outro lugar, à procura de fatos que possa nos contar e recontar a nossa própria história. Até lá e obrigado pela audiência.